E agora o Balanço Geral vai falar sobre um assunto muito, mas muito sério. Isso porque o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú enviou um documento ao município de Camboriú pedindo ações urgentes para tratamento do esgoto na cidade. O problema tem se agravado com cada dia aí, com esse crescimento populacional enorme. Os reflexos são sentidos e vistos nas condições do rio, principalmente em períodos de estiagem. Acompanhe. Essas imagens feitas no dia 16 de agosto mostram a situação crítica que chegou o Rio Camboriú por causa da estiagem. Com pouca vazão, a água quase não passa para o lado de baixo da barragem do Parque Linear. E o cenário é devastador. A água e as margens estão escurecidas pelo esgoto. Não muito longe desse ponto encontramos essa vala a céu aberto que leva o esgoto direto até o rio. E o resultado é esse. A poluição está afetando, inclusive, a vida da fauna. O rio, ele dilui água salobra, na área estuarina, que é basicamente o município de Balneário Camboriú. Se não há vazão suficiente, ou seja, se não está transbordando na barragem aonde é a captação atual da EMASA, isso provoca uma redução da diluição da água. Obviamente que provoca um aumento das condições nocivas da água e a toxicidade aumenta, provocando mortalidade de organismos, especialmente peixes e crustáceos no local. Mas essa não é a única região da cidade onde o esgoto cai direto no rio. Camboriú tem hoje 83 mil habitantes e nenhum tipo de tratamento sanitário, ou seja, tudo vai para o rio. Mesmo naquelas casas onde existe fossa e filtro, o que sai do sumidouro acaba mesmo indo para o rio. Diante do aumento populacional e de nenhuma expectativa para a solução do problema, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú enviou um documento ao município, sugerindo o que pode ser feito. O sistema deve ser implementado o mais rapidamente possível para que ele seja, a água seja tratada nesses municípios. Veja que hoje o município de Camboriú, ele basicamente não tem tratamento de esgoto, enquanto Balneário Camboriú tem já uma cobertura bastante grande, de aproximadamente 90% do município. No entanto, o resultado da falta de esgotamento sanitário em Camboriú resulta no impacto sobre o município de Balneário Camboriú, especialmente no rio e na orla. Balneário Camboriú tem duas situações de preocupação imediata. É a qualidade da água do Rio Camboriú, especialmente nessa área estuarina, e que é resultado da falta de esgoto, e também do Rio Marambaia. A discussão sobre a falta de saneamento básico aqui na cidade de Camboriú não é de agora, viu? No ano de 2010, o município já tinha assinado um TAC, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, se comprometendo a fazer várias ações para melhorar essa situação. Mas a principal delas, que seria a implantação da rede coletora e de tratamento de esgoto, por enquanto não foi feita. Tanto que essa ação judicial agora está em fase final, prestes a ser executada. O prazo termina agora, nos próximos dias. Segundo a presidente da Fundação Municipal do Meio Ambiente de Camboriú, os projetos levantados nos últimos anos esbarraram no custo. Infelizmente, o investimento no saneamento, na questão do esgotamento sanitário, ela é muito custosa, porque a gente precisa infraestruturar a cidade inteira com a rede, com a tubulação. Isso demanda recursos muito altos e realmente é inviável para o município, com a sua arrecadação, em fazer esse investimento. E a gente sabe também que recurso do governo federal viemos tentando aí nesses 2 anos, mas é muito complexo essa fase do país. A gente realmente tem a sinalização que não há recurso disponível para essa escala de investimento no saneamento. Agora, diante dessa situação e do prazo da justiça que está acabando, existem 2 opções. O tratamento de esgoto pela EMASA, que já tem a estação de tratamento em Balneário Camboriú, ou a construção de uma estrutura própria para a cidade, custeada pela concessionária Águas de Camboriú. Nós oficiamos tanto a EMASA quanto a Águas de Camboriú, que são as nossas 2 possibilidades, digamos assim, para assumir esse investimento necessário no saneamento, que a gente sabe que fica na ordem dos seus 100 milhões, então um recurso bem significativo. E recebemos 2 propostas, tanto da EMASA quanto da Águas de Camboriú. Verificamos que, em termos de valores, ficaria mais viável, tornou-se mais viável a concessionária Águas de Camboriú, que hoje já tem a operação do sistema de tratamento de água, também implantar e operar o sistema de tratamento de esgoto. Então, dentro das propostas financeiras, hoje o que é mais viável
é assumir o compromisso, né, com a Águas de Camboriú. Enquanto a decisão está nas mãos do município, a concessionária Águas de Camboriú já tem o projeto e os recursos de 120 milhões de reais para fazer toda a rede coletora e a estação de tratamento. Esse projeto propõe a implantação de 280 quilômetros de rede, 30 elevatórias de esgoto e uma estação de tratamento que comporta a vazão e o crescimento da cidade, para que futuramente, com novos loteamentos, novos empreendimentos, com que a cidade cresça, essa estação já esteja preparada e pronta para atender toda a população de Camboriú com a capacidade e a necessidade exigida em legislação. Para vocês fazerem isso, depende de quê daí? Para a gente fazer hoje o sistema de esgoto que a gente está propondo, a gente precisa de um termo aditivo de ajuste do contrato e essa decisão, essa tomada de decisão sobre esse ajuste está a cargo hoje do poder concedente. A proposta já foi entregue há mais de um mês e hoje a gente aguarda esse posicionamento. Bom, segundo o município, essa audiência pública ainda não tem data para ser realizada. O prazo para apresentar uma solução definitiva à Justiça terminou no dia 30 de agosto e o município pediu mais 15 dias de prazo para resolver o que fazer. Agora, interessante que a empresa concessionária já está realizando algumas audiências com entidades, inclusive com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, para tratar justamente sobre saneamento. Mas no ano de 2016... precisamente no dia 31 de dezembro daquele ano, foi o último prazo, a última data estabelecida para a apresentação de projetos por parte do município ao governo federal, a fim de que recursos na casa de 86 milhões de reais viesse não como empréstimo do governo federal, mas a fundo perdido, ou seja, o município poderia usufruir desses 86 milhões de reais para fazer toda a infraestrutura do saneamento no município. E por que não fizeram? Porque faltou projeto. Faltou projeto. É uma das alegações atualmente deste atual governo da cidade de Camboriú, que eu já venho acompanhando há muito tempo. Quem, inclusive, fez a mediação para o recebimento foi, na época, o ex-deputado federal João Pisolatti, e que hoje não está mais em atividade. Inclusive, gente, a cidade de Camboriú, comparada a Balneário Camboriú, em relação à infraestrutura, se torna muito mais fácil aplicar o saneamento em Camboriú, que é menor, do que em Balneário Camboriú, que já tinha uma infraestrutura de rede e que agora, com o tempo, começa a ser modificada e também a cidade está investindo. Agora, transferir a questão do problema da balneabilidade de Balneário Camboriú diretamente para a cidade de Camboriú, não. Balneário Camboriú também tem sua responsabilidade em balneabilidade, que é a qualidade da água para que os turistas e os moradores possam se banhar no mar. Agora, que esse projeto aí já poderia ter acontecido há muito tempo, foi por desleixo, descuido e falta do envio de projeto. E vai ter gente que, vai bater o pé dizendo que é mentira, que é conversa, mas não é conversa fiada não. Infelizmente, é verdade.